Olá, eu sou a Adriana Araújo, sou mãe atípica do Vitor Camilo e o motivo desse vídeo é que essa semana, Vitor, quando eu postei aquele nosso vídeo do Eu Já, né, eu tive duas pessoas que me perguntaram, e por incrível que pareça, são pessoas da família, pra gente ver o quanto a mãe atípica ela não é vista nem mesmo dentro da sua própria família. E aí a pergunta foi: como assim você já arrumou altas tretas? E aí eu falei pro Vitor, vamos gravar um vídeo então para esclarecer, né, Vitor? Mas eu tô com um pequeno problema. Eu não lembro, né, de muitos casos. Lembro de raríssimos e não com detalhes. E aí eu falei, Vitor, bora lá gravar pra gente ver se eu consigo lembrar e aí você me contar um pouquinho. Aí eu fiz umas perguntas aqui e vou passando pra ele, ele vai respondendo pra gente, tá? Então vamos lá, Vi? Bora lá. Vi, eu arrumava muita briga mesmo no transporte? Várias, muitas. Muitas. Sempre que a gente saía, como que era? Pelo menos uma vez sim ou não, né? Uma vez sim, uma vez não. Toda vez que a gente ia no transporte público tinha algum tipo de treta. Muito porque as pessoas não estão acostumadas com a questão da deficiência. Então as pessoas não queriam ajudar, achavam que a gente era folgado e tal. Mas uma vez em específico, a gente estava sentado no ônibus. E aí eu estava do lado do assento. E aí passou uma mulher com uma bolsa enorme. E aí ela foi virar a bolsa e a bolsa bateu na minha cabeça com bastante força. E eu era pequeno. Eu acho que ela tinha lata dentro da bolsa, porque fez um barulho horrível. E eu era pequeno, eu tinha 6 anos na época, eu acho. E eu lembro que a senhora ficou possessa, assim, poxa, não tá vendo? Meu filho aqui, não sei o que, ele usa cadeira e tal. Que na época a gente não falava, né, não tinha terminologia correta. Ele usa cadeira e ficou aquele clima chato no ônibus. E eu lembro até hoje dessa briga enorme da senhora e a senhora possessa da vida. Foi. E aí, na verdade, assim, a gente pegou um ônibus, nós morávamos no extremo da zona norte de São Paulo. E aí a gente saiu da CD, então várias condições. E ele tava no lugar dele mesmo, onde ficava a cadeira de rodas dele. E a moça entrou com uma sacolona, uma bolsona, sabe, uma bag. E dentro da bag parecia que tinha realmente uma lata. E na hora que ela virou com tudo, fez pá na cabeça dele, mas sabe aquele tim da lata? E aí eu fiquei muito brava. E aí eu falei pra ela, poxa, a senhora não tá vendo meu filho aqui e tal. E aí algumas pessoas meio que ficaram indignadas. E ela foi extremamente grosseira também, ela não pediu desculpa. E aí na época não tinha Uber, né? E aí eu falei pra ela, então desce e pega um táxi. Então se a senhora quer um espaço pra senhora, desce e pega um táxi. Eu lembro bem dessa história. E aí eu queria saber, Vitor, assim, como que você se sentia na época em meio a essas brigas? Na época eu ficava um pouco constrangido, não pelo fato da senhora brigar com as pessoas, mas porque parecia que eu causei aquilo. Então aquilo me causava um constrangimento. Então ficava aquele negócio tipo, ela tá certa em brigar, mas eu não queria que ela brigasse. E eu não queria causar toda essa cena, porque vai ficar todo mundo olhando pra mim. Então era essa mistura de, eu sei porque ela tá brigando, mas eu queria que ela não precisasse brigar. Era muito difícil. Ainda imagino. Já faz bastante tempo que a gente não utiliza o transporte público, mas muitas coisas continuam iguais, porque, né, a gente acabou de... Faz pouco tempo, na verdade, que ele, com a autonomia que ele tem hoje, foi pegar um Uber, né? E ele precisou chamar 5 Ubers, né? Como que foi? Eu fui na minha empresa, onde eu tive que chamar o Uber pra ir e voltar. E eu chamei vários Ubers pra voltar. E aí quando eu falava, eu sou uma pessoa que usa cadeira de rodas, imediatamente eles cancelavam. E aí quando chegou um Uber que de fato aceitou a corrida, o bombeiro foi me ajudar a colocar a cadeira dentro do carro. E o cara falou, não bota a cadeira não, porque vai sujar de graxa. Tu vai colocar a graxa no meu banco. E aí eu falei, cara, a cadeira não suja de graxa. Eu só preciso que você me leve do ponto A ao ponto B. Eu não tô aqui pra zoar o seu carro. E ele ficou muito constrangido, porque ele ficou super bravo. E aí eu falei, não é assim. Ele falou, opa, esse cara também fala.
As pessoas têm, né, elas acham que a pessoa, porque ela está em cadeira de rodas, todas elas, né, acabam generalizando que todas têm uma total dependência, mesmo quando elas estão sozinhas. E aí, Vi, como que você se sente hoje pensando em tudo que nós fazíamos, que nós passávamos? Hoje eu entendo a importância de fazer esse tipo de coisa, porque por mais que tenham se passado muitos anos desde que esses acontecimentos, né, infelizmente passaram pela nossa trajetória, a gente ainda precisa brigar, sabe? Não muita coisa mudou. Então a gente ainda precisa falar para as pessoas que esse é o meu espaço, eu preciso desse tipo de adaptação e eu preciso desse tipo de respeito. Então, se antes eu ficava constrangido, agora eu fico frustrado que eu tenho que fazer esse tipo de briga para ter esse espaço, sabe? E você lembra de alguma outra história? Nossa! Eu lembro de um professor meu de geografia, eu lembro até o nome dele, mas não vou falar aqui para não complicar o cidadão. Ai. Mas eu lembro que eu cheguei na sala de aula, completamente gratuito. Minha cuidadora pegou, me colocou dentro da sala de aula. Eu tinha chegado primeiro. Aí ele sentado na mesa dele falou assim: você é muito folgado, sabia? Aí eu falei: ué, por quê? Você fica pedindo para as pessoas te levarem de um lugar para o outro? Você é muito folgado. A escola que eu estudava na época tinham rampas que eram paredes, não tinha como subir sozinho, por mais que a escola se denominasse adaptada. E aí eu fiquei extremamente bravo, fiquei passando mal de raiva, só que naquela época eu não sabia retrucar, eu não sabia argumentos para poder falar com as pessoas. E aí a senhora deve ter ficado 10 vezes mais brava que eu. Aí no meu ver, eu cheguei em casa, eu fui buscá-lo na escola, e aí ele chegou em casa e a mãe conhece o filho, né? E aí eu vi que ele estava muito quieto, e eu perguntei para ele o que foi, aconteceu alguma coisa? E aí ele contou isso, ele contou o que esse professor falou. E, inclusive ele falou algumas outras coisas que aqui não é muito próprio, né? Eu lembro que eu entrei no outro quarto, ele estava no quarto dele, eu entrei no meu quarto, chorei muito, isso foi em 2017. Eu chorei muito, assim, eu me senti muito impotente, mas eu fui até a escola. Poderia falar pra vocês que a história terminou super bem, que eu consegui, né, reivindicar os direitos dele. Não consegui fazer boletim de ocorrência, porque eu fui até uma delegacia para fazer um boletim, só que as pessoas que tinham de testemunha eram menores de idade, então não dava para considerar, não poderiam expô-las. E aí eu lembro que na escola também não deu muito certo, ele continuou lá na escola. E eu lembro que até na Secretaria de Educação eu liguei e que eu ouvi assim: a senhora está esperando o quê? Que ele seja mandado embora? Porque ele tem um cargo público, né? Ele tem estabilidade. Então a senhora quer o quê? Que mande ele embora? E aí isso não vai acontecer. Então, para ver o quanto que a gente todo dia passa por situações assim que são inimagináveis, né? E tem alguma outra, Vitor? Uma pouco mais leve? Um pouco mais leve? Ou que dá pra gente... Porque leve nunca é. A gente que passa, que sente, que sofre, a gente sabe que leve não é. Mas alguma que a gente, sei lá, de repente olha de outra forma e hoje dá até pra falar: nossa, foi engraçado esse dia, né? Então... não sei, vou te ajudar a pensar também, porque eu não lembro. Bom, pra agora, né? Dos transportes públicos sempre foram as mais, assim, complicadas. Pra mim, de caso passado, todas elas agora são engraçadas, né? Porque, né, aquele negócio de a visão de criança de que eu não queria que isso acontecesse, mas isso aconteceu. Então todas elas pra mim acabam sendo engraçadas, mas eu acho que infelizmente, assim, todas elas têm uma coisa meio amarga nelas, assim. Tem. Porque... tem um peso amargo de quem passa.
E eu acho que não só isso, né? Você passa por essa situação e você também tem que agir de uma maneira que você não gostaria para ter um mínimo de respeito, né? Então é difícil achar algo bom dessa situação. Eu lembrei de uma agora, que foi quando a questão da deficiência física é uma questão que implica muito, porque essa pessoa, né, ela tem um impacto no ir e vir, né, nesse direito de ir e vir. E eu lembro daquela do elevador. A do elevador na escola, a do professor que não queria levá-lo ao banheiro. Então, assim, são diversas histórias que a gente passa, né, e hoje a gente lembra com uma mais certa leveza. Mas no momento foi muito pesado, foi muito triste. Para a mãe é uma sensação mesmo de incapacidade, né, de mãos atadas, né? Então foi bem complicado. Você acha que hoje, se fosse a questão, eu brigaria como naquela época? Não, seria totalmente diferente, porque hoje a gente tem as ferramentas necessárias para esse tipo de coisa, então a gente tem um argumento para poder falar para o pessoal que, olha, isso por lei tá errado, sabe? Isso por lei não pode acontecer. Então a gente não chegaria e gritaria na cara da pessoa, a gente processaria a pessoa, sabe? Sim. Seria muito menos desgastante, muito mais efetivo. Sim. Então acho que hoje nós dois temos as ferramentas suficientes para não precisar passar por esse tipo de coisa. E isso eu acho que você leva até pro seu trabalho, né, Vitor? Que hoje o Vitor, ele trabalha... como que fala, Vitor? Não é home office, home-based. Home-based. Basic? Based. Isso. Tá, tem um professor de inglês aí. E às vezes acontece dele ficar de fora de reunião, acontece de juntar toda a equipe, ele tá de fora, e aí ele também, quando a gente se imune de informações, a gente consegue cobrar o que é nosso de direito, o que é direito dos nossos filhos. Então hoje, basicamente, não é que eu deixei de atuar, né? Vou continuar atuando, acho que para sempre. Mas hoje ele também tem essa autonomia de atuar, então hoje ele consegue cobrar no serviço dele, né, Vitor? Eu acho que a melhor maneira de dizer é que hoje a senhora não precisa cobrar por mim, a senhora cobra por quem não sabe. Hoje eu sei, então eu consigo cobrar por mim mesmo. Tanto é que essa situação onde eu fiquei de fora da reunião, peguei, chamei, né, o meu chefe que me deixou de fora da reunião e falei, olha, cara, você me deixou de fora da reunião, eu entendo que você não sabe o que isso é e o quão grave isso é, mas eu faço parte da equipe. Por mais que eu não esteja ali fisicamente, devido à falta de acessibilidade da empresa, eu faço parte da equipe. Você não pode me deixar de fora. E isso pode gerar até um processo para você. E você não quer isso e eu não quero isso. E aí depois disso, a mensagem chegou no lugar certo. Ele falou, não, entendi, não vou fazer de novo e tal. Então, essa é a diferença. Agora eu consigo fazer por conta própria. A gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só de rampa, né? A gente está falando de rampa, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de banheiro, a gente está falando de ter um banheiro para dividir com outras pessoas que não têm uma necessidade. A gente está falando de elevador, a gente está falando de muitas coisas, né? Então, quando a gente pensa assim em acessibilidade, porque às vezes alguém que vai assistir esse vídeo conhece o Vitor e fala, mas na empresa X a gente tem acessibilidade. Acessibilidade é mais do que rampa e elevador. Né? Então vale aqui deixar isso avisado, né? Voltando aqui pro meu roteiro, Vitor. Hoje é a última pergunta. Então agora para fechar. Hoje, se você pudesse dar um recado para as mães atípicas que vão ver esse vídeo, né? E o que você diria no sentido de... você sabe que, né, que eu faço um trabalho com elas, com essas mães, voltados para essas mães, por tudo que a gente passou, né? Partiu da gente isso.
eu ressignifiquei tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei. E eu entendi que quando foi a minha vez eu não tive apoio, não tive suporte, mas aquilo fazia muito sentido para mim um dia ser suporte para alguém. Então hoje o Vitor, inclusive, né, ele trabalha junto comigo nessa parte, na parte de criação de conteúdo, né, na parte de edição de vídeos, e ele também é bem inteirado sobre tudo que a gente trabalha. Ele também opina bastante sobre quais conteúdos é importante passar, orientações, enfim. E aí, Vitor, sabendo disso, né, que a gente trabalha com o objetivo de instruir essas mães, de instrumentizá-las, de fazê-las tornar, delas conseguirem fazer uma mudança na vida delas, né? A gente está falando de mudança, a gente está falando de que elas tenham ferramentas, de que elas tenham estratégias. Eu queria saber de você, se você pudesse dar um recado para essas mães que vão assistir esse nosso vídeo, o que você diria para elas? O que eu diria, né, porque muito provavelmente vocês que estão vendo esse vídeo têm uma situação um pouco diferente da nossa, ou muito diferente da nossa, é que por mais que talvez seja, por enquanto, só você fazendo esse trabalho, só você brigando pelo seu filho e conquistando esse espaço, né, aos trancos e barrancos, e por mais que seu filho talvez não consiga te dizer isso, você tá fazendo um bom trabalho, sabe? E se seu filho pudesse dizer isso, ele falaria isso. Então, muito da minha autonomia e muito da minha confiança vem do trabalho que minha mãe fez. E o filho de vocês tá seguro do jeito que tá e vai viver de uma maneira confortável pelo trabalho que vocês estão fazendo. Sem ferramenta, mas com ferramenta seria muito melhor e muito mais fácil para vocês também. Sim, sim. Então, é isso. Fica aqui nosso recado. Quem gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha para que outras mães conheçam que existem diferentes histórias, diferentes realidades, mas que no fim todas elas são bem desafiadoras, né, Vitor? A gente entende que a gente não está falando de um diagnóstico de paralisia cerebral, a gente não está falando de um diagnóstico de autismo, a gente está falando de direitos, de inclusão, de uma visão, dando voz para as mães que estão lá do outro lado sem poder falar. Então, compartilha esse vídeo, segue a gente nas redes sociais. E se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo para a gente gravar mais conteúdos, tá bom? Então, por hoje é só, Vi. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Eu te amo, filho. Também te amo. E tchau, até tchau. mais.